Iniciamos o programa hoje no norte do Paraná, uma região muito forte na produção de grãos. Começaremos pelo município de Maringá. Será aqui nosso ponto de partida. A região norte produz quase 10 milhões de toneladas. De milho são 5 milhões e 400 mil. Soja, quase 4 milhões e 500 mil toneladas. É aqui que está instalada a Cooperativa Agroindustrial de Maringá, a Cocamar, uma das maiores do Brasil. O ano de 2013 foi especial. A super safra de grãos teve reflexo na cooperativa, que deve movimentar 920 mil toneladas de soja. Desse total, 780 mil vem dos 11 mil cooperados. As outras 140 mil toneladas tiveram que ser compradas de outros fornecedores, uma necessidade para atender à forte demanda desse ano. 70% do que entra na cooperativa fica no mercado interno, transformado em farelo e óleo de soja. Os outros 30%, também em forma de farelo, têm como destino a exportação pelo Porto de Paranaguá. Explicar como funciona essa logística é nosso objetivo. Por isso, vamos mapear todo o caminho, da propriedade ao porto. A movimentação é diária. Durante nossa visita, o vai e vem de caminhões carregados não parou nem por um instante. Pesagem, classificação e, por fim, o descarregamento. Aqui é o fim da linha do modal rodoviário. O grão até o porto é transportado pela ferrovia. De Maringá a Paranaguá, os vagões carregados com a soja percorrem mais de 500 quilômetros e levam em média de 2 a 4 dias para chegar ao porto. A ferrovia ela é mais competitiva acima de 500 quilômetros, 450 quilômetros. Então, isso nos traz mais competitividade. No caso da rodovia, lembrando que ela é ideal para 400 quilômetros, um pouco mais talvez. Outra vantagem é que o terminal ferroviário passa por dentro da cooperativa, que tem o maior parque industrial da América do Sul, 1 milhão de metros quadrados. Diariamente partem daqui de 25 a 30 vagões, transportando em média 1.000 toneladas de farelo de soja. Um fluxo constante que dura pelo menos 8 meses do ano. A gente busca aí sempre um índice de quase 100% da utilização do ferroviário para o envio desse farelo de soja até o porto de Paranaguá. Como exceção em alguns momentos, questões até às vezes de oferta de vagão, questões de travamento de porto, questões de algumas urgências, a gente acaba utilizando aí índice de 5 a 10% de rodovia. Se a combinação dos modais favorece a cooperativa, o aumento na produção de grãos criou um problema logístico fora da porteira. Os produtores do Paraná vão começar a colheita do milho de inverno, que deve ser 5% maior do que na safra passada, chegando a quase 12 milhões de toneladas. O problema é que os armazéns e silos ainda estão com muita soja. A preocupação nesse momento é quanto de soja sairá para comercialização do Brasil, até em função desse gargalo logístico, em função da própria fixação de soja, de safra pelo produtor, e quanta soja terá nos armazéns para receber esse milho. A situação é tão preocupante que durante nossa visita, flagramos um caminhão carregando milho que foi colhido no ano passado, ainda estocado nos silos da cooperativa. Finalizada nossa passagem pelo norte do Paraná, é hora de mudar o rumo e visitar a região oeste. A produção total de grãos é de quase 8 milhões e 500 mil toneladas. Somente de milho ultrapassa 5 milhões. De soja, a produção chega a 3 milhões e 412 mil toneladas. Se as duas regiões têm em comum a forte produção de grãos, são diferentes na hora de escoar a safra. O lado oeste utiliza muito menos a ferrovia. Prova disso é a cooperativa que visitamos no município de Medianeira, a Cooperativa Agroindustrial Lar, com faturamento superior a 3 bilhões de reais por ano, 8.500 cooperados, movimentação de mais de 30 milhões de sacas de soja e milho, unidades no Paraná e no Mato Grosso do Sul, capacidade estática para mais de 1 milhão de sacas. Ainda assim, poderia ser mais competitiva. Mesmo estando próxima de Cascavel, onde opera a Ferroeste, uma ferrovia estatal, o escoamento até os portos de Paranaguá e Santos é realizado somente pelo modal rodoviário.
são os caminhões que transportam a soja e o milho. Quantos quilômetros daqui até Cascavel? Em torno de 100 quilômetros, né? Em vez desses 100 quilômetros que poderia fazer, faz quantos? Acabar fazendo 700 quilômetros, em torno de 700 para chegar em Paranaguá. Um pouquinho a mais? Isso aqui nos tira aí pelo menos R$3 por saca de soja. Pois é, o modal rodoviário ele é mais caro e a ferrovia passa ao lado aqui, próximo à cooperativa, e a cooperativa não consegue usar. Por quê? É porque falta infraestrutura, né? Então, nós nos queixamos disso, o governo é até incentivado a produção, se quebra recorde de produção todo ano no país, né, de grãos, mas falta um investimento aí sério na parte de infraestrutura. De Medianeira, decidimos visitar a Ferroeste, em Cascavel. O pátio do terminal rodoferroviário, com mais de 1 milhão de metros quadrados, abriga 13 empresas e ainda um terminal público que atende quem não tem armazém dentro do pátio. Na manhã em que chegamos, presenciamos um carregamento de soja e logo descobrimos que o problema está além da Ferroeste, que consegue trabalhar com eficiência dentro das limitações que tem. O motivo é uma colcha de retalhos que só a logística brasileira é capaz de produzir. Esse trem carregado sai agora aqui de Cascavel e vai para Guarapuava. São 250 quilômetros, percorridos aí numa média de 9 horas. Em Guarapuava começa o problema. A ferrovia muda de concessão, passa para a ALL e a viagem se torna bem mais demorada. De Guarapuava a Ponta Grossa, a distância é a mesma, 250 quilômetros. Entretanto, o tempo de viagem aumenta de 9 para 19 horas, consequência de um trecho complexo somado a uma ferrovia defasada e ineficiente. Além disso, antes de seguir viagem para Ponta Grossa, é preciso trocar de máquina. Quem opera a partir de Guarapuava é a ALL, por isso ela deve conduzir os vagões com destino a Paranaguá, uma perda a mais de tempo. Como a Ferroeste é mais rápida, quase sempre chega antes e precisa esperar pela outra empresa. Em alguns casos, o trem carregado chega a esperar até 10 horas para fazer a troca das máquinas. A logística é meio maluca, é um estado que produz uma quantidade muito grande de grãos, as regiões produtoras estão ao lado das ferrovias e mesmo assim não conseguem usá-las da maneira como poderiam. Acabam utilizando o transporte rodoviário, transportando a soja em caminhões, o que acaba sendo mais caro para elas. Para resolver esse entrave, as duas empresas estudam a possibilidade de um pool ferroviário, para que uma possa atuar na área da outra, diminuindo o tempo, aumentando a eficiência e possibilitando uma capacidade de embarque maior que beneficie cooperativas que hoje operam fora da malha ferroviária. Enquanto isso não acontece, a realidade na cooperativa continua sendo mais cara e mais complexa. O caminhão está sendo carregado aqui na cooperativa com soja, daqui a pouquinho vai pegar a estrada até Paranaguá, são 700 quilômetros. A gente vai conversar com o motorista do caminhão, que é o seu Bruno. Seu Bruno, bom dia, tudo bem? Há quanto tempo aí o senhor faz essa rota até Paranaguá? Desde 78 que eu entrei na empresa. 78 nós faz quase que frequentemente Paranaguá, além do Mato Grosso do Sul. De um lado a estrada é boa, mas de outro se paga para que a estrada seja boa. O custo é muito alto? O custo é alto. Você veja hoje uma carreta igual a minha, um bitrem, são 7 eixos, são 7,80 por eixo, alguns até mais caros. Então você leva praticamente 10 toneladas só para pagar pedágio daqui a Paranaguá. Daqui a 14 horas só o seu Bruno chega lá em Paranaguá para descarregar a soja que vai ser exportada. Boa viagem. Nosso destino também é o porto de Paranaguá, a mesma rota do seu Bruno. Paranaguá é o segundo maior porto do país. Sempre teve um papel fundamental dentro do cenário econômico. Um papel que nos últimos anos vem ganhando espaço na medida em que a produção agrícola brasileira cresce numa proporção muito maior do que os investimentos na infraestrutura portuária.
2013 parece ser um divisor de águas nesse gargalo que causa dor de cabeça a todos envolvidos no processo de exportação. O Brasil produziu a maior safra de grãos da história. Grande parte precisa sair do país e precisa ter condições para isso. Paranaguá é peça fundamental. O Brasil tem tido a felicidade de, ano a ano, ter maiores safras, né? O que significa isso? A tecnologia chegou no campo. Como a tecnologia chegou no campo e os portos, eles ficaram muito tempo sem investimentos, agora é o momento de acordar, é o momento de começar a reestruturar os portos e fazer com que nós possamos fazer frente a essas grandes safras que estão por vir. Agora é preciso correr atrás do prejuízo. O volume de grãos previsto para entrar até o fim do ano aqui no Porto é de mais de 14 milhões de toneladas, 8 milhões de soja e mais de 5 milhões de toneladas de milho. Em média, 5 mil caminhões passam pelo pátio de triagem todos os dias. Para testar o impacto que a ineficiência logística vem causando em toda a cadeia, nossa equipe vai passar pelos processos necessários antes do desembarque. Primeiro passo, nos dirigimos ao pátio de triagem, onde os caminhões aguardam a chamada para poder descarregar. Esta foi uma medida adotada pela administração para acabar com as filas, que antes causavam transtornos ao município. O motorista só deixa a propriedade quando recebe o sinal verde do porto. Aí sim pode pegar a estrada e vir para cá. Mas para ter acesso ao pátio, é preciso estar cadastrado num sistema online. Vai ali classificar ali, seu, à direita. Mudar uma cultura adotada há tanto tempo não é fácil. Muitos motoristas ainda chegam até aqui sem o cadastro. O caminhoneiro está chegando carregado aqui, vai entregar a nota, vai ser verificado se ele está cadastrado ou não para poder entrar aqui no pátio. Vamos acompanhar aqui. Exatamente. Aqui já temos, peguei uma nota 1873, 1876. Ó. Carga informada não está cadastrada. Está cadastrado, caminhoneiro? É. Vamos confirmar se houve algum erro lá na origem onde ele pegou a carga e a nota. Ele não está cadastrado aqui, qual é a orientação para ele agora? Oriento ele se dirigir a um posto de gasolina e ligar para a transportadora, que é responsável também pelo cadastro, para cadastrar ele, para ele dar nova entrada aqui no pátio. Então vai ter que ir para um posto, senhor, para pedir para a transportadora cadastrar para o senhor dar nova entrada aqui. Está sem cadastro, ok? É a primeira vez que me acontece, mas não é fácil. Na parte interna do pátio, os motoristas aguardam a chamada para se dirigirem aos terminais, onde precisam descarregar os grãos. O tempo de espera deles depende do ritmo do embarque no corredor de exportação, castigado por equipamentos velhos, que fazem a espera durar em média 10 horas, podendo em alguns casos demorar mais ainda. Para não deixar o motorista refém do alto-falante, um novo sistema por SMS já foi colocado em prática e aprovado pelos usuários. Chegou a mensagem? Sim, chegou a mensagem. O que diz aí? Vamos ver aqui. A APA informa, descarga setor F78, autorizado. Dirige-se ao terminal Bund imediatamente. Autorizou? Autorizou. É melhor esse sistema assim? Muito melhor, fica mais tranquilo. Pode descansar, pode dormir? Descansar, você pode ficar à vontade, né? Essa aqui é a fila de caminhões esperando aqui para Moega, para descarregar mercadoria. São veículos que já passaram pelo pátio, ficaram lá em média esperando de 6 a 10 horas. A gente vai mostrar agora o descarregamento dos caminhões, a Moega, e depois tentar chegar até o cais lá para mostrar finalmente a soja sendo embarcada nos navios. Pessoal na fila aqui já quase descarregando. Tá há quanto tempo aqui já esperando? Faz 2 horas. Eu tô desde ontem à noite no pátio de triagem, né? E 2 horas aqui esperando. Carregando da onde? Campo Verde, Mato Grosso. Quantos quilômetros até aqui? 1900 mais ou menos. No começo que eles modificaram o sistema, ficou bem complicado, né? O pessoal chegando sem cadastro, não tinha onde ficar, não tem onde ficar mesmo, né? Mas agora as coisas já estão se encaixando. Edson é outro motorista que chegou por aqui sem o cadastro. Sentiu no corpo o cansaço de ficar um dia a mais só para regularizar a situação. Cheguei aqui, não estava cadastrado, né? Tive que ficar para fora e entrei ontem à noite. Cheguei agora cedo aí. É complicado chegar sem estar cadastrado hoje em dia aqui? Complicado, hein, velho?
Se tivesse chegado já cadastrado aqui, já poderia ter ido embora. Já tinha descarregado e ido embora, com certeza. Nilson Camargo representa a Federação de Agricultura do Estado do Paraná. 70% de toda a movimentação do porto tem como origem o agronegócio. Por isso a relação da FAEP com o sistema portuário é diária e sistemática. Nilson é realista, acredita nas mudanças, mas sabe que os resultados não vão aparecer de um dia para o outro. Os investimentos que são necessários em todos os portos do Brasil, não excepcionalmente em Paranaguá, são grandes investimentos, como por exemplo o aumento da área de atracação dos navios, que são os cais de atracação, a questão de equipamentos de embarque e desembarque, são grandes investimentos que vão demandar pelo menos aí 3-4 anos para serem realizados. Enquanto isso não for realizado, esse gargalo vai continuar, essas dificuldades vão aumentar cada vez mais, porque anualmente o país vem aumentando sua produção agrícola e aumentando suas exportações de granel. Então, cada ano a situação vai ficar mais complicada. O grande responsável pelos investimentos no Porto de Paranaguá é o governo federal. Por quê? Porque o porto pertence ao governo federal. E mesmo porque os estados, e o estado do Paraná, nesse caso, não tem recursos disponíveis para fazer esses investimentos vultosos como precisam ser feitos. Então, cabe ao governo federal, sim, fazer esses investimentos. De volta ao nosso objetivo de passar por todas as etapas, chegamos ao corredor de exportação. Aqui existem 3 berços de atracação de navios interligados a 9 terminais. Por um sistema de esteiras, os grãos são conduzidos e embarcados nos navios por esses equipamentos chamados shiploaders, um ponto crítico dentro do processo de embarque. Eles foram adquiridos na década de 70 e tinham uma capacidade de embarque de 1.500 toneladas por hora. Mas, com o passar do tempo, ficaram obsoletos e hoje conseguem carregar menos de 1.000 toneladas, causando fila de navios, de caminhões, movimento nas estradas e prejuízo aos produtores. 4 dos 6 shiploaders serão substituídos por equipamentos modernos, com capacidade para carregar 2.000 toneladas por hora. O processo licitatório já foi aberto. Outro projeto que promete dar mais agilidade é o chamado Pier in T, que consiste em uma ponte de 300 metros, possibilitando a formação de mais 4 berços de atracação de navios. Porque nós temos que dar resposta ao campo. Aquele que produz no campo, ele não pode deixar parte do dinheiro dele na ineficiência portuária. Então é isso que nós estamos trabalhando e fazendo o seguinte: hoje nós já estamos com um processo licitatório, veja só, dentro de toda a estruturação e o planejamento feito, nós estamos com mais de 20 projetos em andamento. Projetos que são estruturantes e projetos que são aqueles para se aumentar a capacidade de carregamento. A dragagem de aprofundamento do Canal da Galheta, canal que dá acesso ao porto, já teve a licença ambiental concedida e parte do custo da obra vai contar com recursos liberados pelo PAC 1. A gente trabalha em outras 3 frentes. Junto com o governo federal está fazendo um projeto, isso está dentro do PAC 1, para fazer aprofundamento, né? A dragagem de aprofundamento. Enquanto a dragagem de aprofundamento não sai, o Porto de Paranaguá e o Estado trabalham numa dragagem de manutenção. Essa também nós já estamos com o processo de licitação preparado, pronto, certo? Então logo nós pegamos a licença, nós poderíamos lançar esse processo para que nós possamos fazer a manutenção. Enquanto essas obras não ficam prontas, o Porto de Paranaguá trabalha da melhor maneira possível, dentro das limitações que tem. O agronegócio brasileiro, mesmo perdendo fôlego, consegue fazer a produção que começa lá no campo chegar aos 4 cantos do planeta. E aqui a última etapa de todo o processo que mostramos. A soja já sendo embarcada nos navios para ser exportada para vários países do mundo.